Boa tarde, pessoal. Bem-vindos a mais um vídeo. Rodrigo Perfeito aqui. E hoje a gente chega na última parte, na quinta parte dos vídeos que falam de Pilates, diferenças adaptativas entre homens e mulheres. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre alguns modelos de prescrição que foram testados nos artigos e algumas considerações finais. Então esse vídeo tende a ser um pouquinho mais rápido do que os outros vídeos, desde a parte 1 até a parte 4. Feedback do vídeo, como sempre faço. Como eu não divulguei, não teve vídeo na semana passada, estava em viagem e complicou um pouquinho a falta de tempo. E eu acabei também não divulgando nas minhas redes sociais, então só ficou as visualizações de quem olha os vídeos pela assinatura do YouTube. Então, infelizmente, foram poucos acessos. Então, se você ainda não teve o acesso à parte 4 dessa sessão, eu convido vocês a ir lá visitar e assistir a quarta parte antes dessa quinta parte. Então a gente só teve 13 visualizações, 2 curtidas, mas apesar desse ponto falho, teve um ponto bem positivo. A gente conseguiu mais 3 assinantes, mesmo sem eu divulgar, mesmo sem eu fazer rodar o canal, a gente conseguiu mais 3 assinantes, então isso vem como um ponto positivo. Como já falei nas outras partes, essa matéria, esse vídeo ele é baseado num artigo científico que foi publicado em 2012 na revista Nova Físio e tinha como título Pilates, as diferentes respostas adaptativas ao exercício entre homens e mulheres. E, como já tinha repetido também, o link do artigo para quem quiser aprofundar o assunto, ele vai estar aí na descrição do vídeo. Então é só ir lá e baixar, que você vai conseguir ler com um pouco mais de profundidade sobre o assunto. Prescrição do exercício para mulheres. Algumas sugestões. Então a gente vai falar principalmente das sugestões que vêm do órgão mundial de saúde e do Colégio Americano de Medicina Esportiva. O primeiro é da OMS, que é o órgão mundial de saúde, e ele diz que para se manter a saúde é preciso que se tenha um mínimo de 30 minutos diários de exercício, seja ele contínuo ou seja ele em somatórios, de forma fracionada. Primeira colocação em relação a isso, né? Por que eu não concordo muito com esses 30 minutos, apesar de ser um indicativo importante, né? O que o órgão mundial de saúde ele está querendo dizer com isso? Que bastam 30 minutinhos, que não precisam ser de alta intensidade, que pode ser o exercício que você mais gosta, e aí bastaria esses 30 minutos para que você saísse do sedentarismo e com certeza você teria uma qualidade melhor do que se você fosse sedentário. Até aí tudo bem. O que eu não gosto muito, e aí é uma opinião minha, né? Eu acho que cada um tem a sua opinião, cada um tem sua formação de ideia de acordo com o que lê, os autores que leem, mas eu não me preocupo muito com o tempo em si, mas com certeza muito mais com a qualidade do movimento, com a qualidade do exercício que a gente vai prescrever, seja ele no Pilates, seja ele aonde for, nem que seja por uma simples caminhada. Eu me preocuparia com detalhes que, ao meu ver, na minha visão, eles são mais importantes do que contabilizar o tempo de duração. Eu teria que avaliar o volume total, as cargas que estão sendo manipuladas, se elas estão adequadas ou não, de acordo com o nível de condicionamento ou de acordo com o nível da lesão da pessoa. Se fosse uma simples caminhada, me preocuparia, por exemplo, com que tênis essa pessoa tem condições de comprar ou de ter para caminhar, se a pisada dela é mais pronada, mais supinada. Eu avaliaria outras variáveis e não somente o tempo de duração, né? O tempo de duração ele acaba sendo mais, na minha opinião, um coadjuvante aí do que um agente principal. Mas a gente tem que entender também que não dá para ser tão rigoroso, e quando o órgão mundial da saúde diz que 30 minutos é interessante, ele quer dizer que 30 minutos é muito melhor do que 5 minutos ou do que você não fazer nada. E isso eu vou concordar com eles, né? A gente só não pode ler de uma forma muito bruta isso e achar que basta fazer 30 exercícios, não importa qual a qualidade cinética ou bioquímica desse exercício, fisiológico ou anatômica. E aí basta eu fazer basicamente 30 minutos de exercício e eu já vou conseguir a melhora da minha saúde.
Então eu não como instrutor de Pilates, eu não consigo ver como uma boa chance você criar um isolamento de uma variável tão importante como o tempo de duração do exercício. O Colégio Americano de Medicina Esportiva, em 2007, ele diz que o exercício físico ele pode tanto melhorar o condicionamento físico quanto a saúde, e que é importante que a gente preze pela segurança do exercício enquanto o praticante está realizando. E isso é uma das coisas que mais me agrada no Pilates, porque a gente, ao mesmo tempo em que a gente quer o rendimento, ao mesmo tempo que a gente quer o condicionamento físico, se for no caso do fisioterapeuta, a melhora cinética funcional desse paciente, a gente se preocupa muito também com a qualidade do movimento. E com certeza um exercício feito com menos riscos, com uma carga que talvez seja mais calculada, isso vai depender muito de instrutor para instrutor, mas com menos compensações, a gente tende a correr também menos riscos durante o exercício. E não é que o Pilates é melhor do que as outras modalidades, é que no Pilates, pelo menor número de praticantes, isso fica mais fácil para o instrutor. A gente poderia até, se eu for comparar aí com a musculação, que fica meio que essa guerra, entre Pilates e musculação, se eu pegasse um instrutor de musculação que fosse muito melhor tecnicamente do que um instrutor de Pilates, mesmo assim esse instrutor de musculação ele teria um risco maior de ter algum acidente na sua aula, porque ele vai ter em mãos em torno de 30 alunos, uma academia mediana, com um horário que é de pico. Enquanto o Pilates está numa média muito forte de 3 alunos, os estúdios mais famosos ou que são um pouco maiores, eles até conseguem botar 5 alunos. Então, o quantitativo de alunos em que esse instrutor ele precisa tomar conta, dar aula ou prestar atenção quanto a riscos de lesão é muito menor no Pilates. Então a gente com certeza leva vantagem nessa sugestão do Colégio Americano, que diz que além do resultado você tem que prestar muita atenção nos riscos que o exercício pode causar durante a prática. Então, em toda modalidade a gente tem que fazer isso, e o Pilates vai facilitar um pouco a nossa vida. Então, a gente já consegue seguir uma das sugestões importantes do Colégio Americano, que, na minha opinião, é o maior órgão quando a gente sugere exercícios. Aí o Leitão e Colaboradores 2000 diz que antes de iniciar qualquer atividade física é preciso realizar uma avaliação médica. E aí eu vou concordar, eu tenho certeza que vocês vão concordar também, de que é de suma importância que antes de a gente praticar o nosso Pilates, de um aluno ser inserido a uma aula de Pilates, ele procure o médico, nem que seja para fazer um check-up ou para fazer alguns exames que deem algumas dicas quanto a que padrão de saúde ele está naquele momento, se ele está apto a fazer o exercício ou não. Não é de praxe, na maioria dos estúdios, que a gente peça isso, você só pode fazer Pilates se você trouxer um atestado. Isso é até interessante para respaldar o instrutor, o dono do estúdio, mas isso não é uma coisa pelo menos que eu não vejo tanto no mercado. Então, eu concordaria com o Leitão que seria interessante, principalmente para aqueles alunos do Pilates que você acha que são de risco, que ele seja submetido a alguns exames clínicos, alguns exames médicos, para verificar se ele tem condições biológicas de realizar aqueles exercícios do Pilates, de praticar Pilates. E além dessa, eu botei aqui mais embaixo, e além disso, é preciso uma avaliação criteriosa realizada pelo instrutor. Então, por mais que eu concorde muito com o Leitão, é preciso complementá-lo. Eu diria que, além dessa avaliação médica, é de suma importância, eu diria que até mais importante nesse formato de Pilates que a gente vive hoje, que seja feita também uma avaliação de um profissional que está envolvido com as aulas de Pilates. Então, se o meu aluno vem para condicionamento físico, eu vou fazer uma avaliação toda voltada numa antropometria dele. Então, vou avaliar para ver qual é o nível de condicionamento dele, quais são as condições
que ele me permite trabalhar, em quais níveis, em quais percentuais de carga, se ele tem alguma limitação antropométrica. Tudo isso vai fazer com que eu prescreva o exercício de Pilates de uma maneira e não de outra. Da mesma maneira, se essa pessoa vem com um porte muito mais clínico, né? Aí vai ser o fisioterapeuta que vai dar aula para esse praticante, e aí, em vez de fazer uma avaliação mais puxada para a antropométrica, acredito eu que seria mais interessante uma avaliação clínica, uma avaliação cinético-funcional. E aí o fisioterapeuta faria toda essa avaliação e verificaria através das cadeias musculares ou através de um nível de lesão, através de testes específicos que observam positivo ou negativo em relação a algumas patologias. Então, o fisioterapeuta iria abordar essa avaliação mais de uma forma clínica, mais de uma forma cinético-funcional, e ele conseguiria estipular, assim como o professor de educação física, ele conseguiria estipular exercícios mais específicos, mais seguros e de acordo com a individualidade biológica ou patológica de cada um. E isso seria bastante interessante na hora de prescrever esses exercícios para a gente alcançar o que o Colégio Americano, aqui em 2007, falou, que eu consigo melhorar o condicionamento físico, eu consigo melhorar a saúde, eu poderia adicionar aí que eu consigo tratar algumas patologias que não são de grande porte e que daria para eu tratar no Pilates de forma ativa, e outros benefícios a mais, a melhora da postura que o Pilates sempre traz para a gente. E aí eu só consigo alcançar essas qualidades que o Colégio Americano vem reportando quanto ao exercício para mulheres, eu só consigo com uma avaliação muito bem estabelecida, ou pelo menos eu poderia conseguir resultados um pouco melhores se eu tivesse optado em fazer uma avaliação específica de um profissional específico e não só do médico, como o Leitão vem citando. Mesmo assim, concordo muito com o Leitão e acredito que é de suma importância que vocês, instrutores, e que eu, instrutor, também me respalde a ter uma avaliação médica em complemento à minha avaliação profissional. Isso seria de grande valia para a gente conseguir esses efeitos que o Colégio Americano diz. E para alcançar esses resultados, seria legal também que a gente se pautasse em alguns estudos. Esses são estudos antigos. Existem outros estudos mais atuais que eu aconselho vocês a pesquisar muito com maior intensidade esses artigos mais atuais, mas não deixarem de ler essas referências que estão aqui, até para ver se vocês vão concordar ou se vocês vão discordar dos achados que esses estudos trouxeram aí. Então chegou a hora de a gente verificar algumas sugestões, alguns testes, verificar se esses exercícios que já foram protocolados de uma certa maneira nos artigos, eles podem ser utilizados no Pilates também. Então aqui é mais para mostrar que o exercício feito para mulheres, eles podem causar benefícios tanto a curto quanto a longo prazo nas mulheres. O primeiro detalhe é que a maioria dos estudos, e isso continua desde a época da publicação do artigo desse artigo que eu publiquei até hoje, em 2016, a gente tem uma média de avaliação em torno de 3 a 4 semanas, mais ou menos. E alguns estudos que aprofundam um pouco mais, eles ficam em torno de 12 semanas, que dá em torno aí de 3 meses. Então fica mais ou menos em torno de 1 mês a 3 meses a média de resultados e de estudos, na periodicidade dos estudos ali, o quanto que eles submeteram aqueles grupos para verificar se teve resultado ou não. Então eu vou chamar isso de curto prazo. Você poderia até, comparado com outras datas, você poderia até falar que é médio prazo ou até longo prazo. Mas eu vou considerar 3 a 4 meses, que é o máximo ali que os artigos estão propondo, eu vou chamar isso de curto prazo. Então a gente tem alguns estudos que mostram que a curto prazo o Pilates ou outras modalidades de exercício, elas podem trazer benefícios na prática da saúde para mulheres. Então eu consigo melhorar a saúde, o condicionamento físico, eu consigo melhorar diversas valências das mulheres enquanto eu submeto elas a algum tipo de exercício como o Pilates. Então vamos ao primeiro estudo, que é do Santos em 2011. Ele fez circuitos aeróbicos de força e de flexibilidade em mulheres sedentárias de 30 a 56 anos.
A duração das aulas foram de 1 hora, que é exatamente a hora que duram as sessões de Pilates na maioria dos estúdios, 3 vezes por semana por 3 meses. 3 vezes por semana não é a média mais forte do Pilates, são apenas 2 vezes, mas se a gente for pegar alguns pareceres do Colégio Americano, outros pareceres além desse que eu já citei, ele vai dizer que a frequência semanal ideal para um iniciante é em torno de 2 a 3 vezes. Então 2 a 3 vezes fica dentro tanto do estudo que eu estou mostrando agora do Santos, quanto da sugestão do Colégio Americano. E como é que ele verificou a melhora dos resultados, né, dessas pessoas? Ele percebeu que a quantidade de repetições, a capacidade, o teto, né, do número de repetições dessas mulheres aumentou. Isso quer dizer que elas ganharam mais força muscular e mais resistência muscular. E elas tiveram um ganho de uma média de 4 centímetros de flexibilidade. Quanto ao exercício aeróbico, ele percebeu também, por uma questão de esforço subjetivo, que o esforço dessas mulheres estava sendo melhor para realizar o mesmo circuito. E isso leva a crer que elas conseguiram ter uma melhora do componente cardiorrespiratório. Aí eu botei a conclusão dele. Se eu não me engano, o Santos foi uma publicação bem simples, mas bem direta, por isso que eu citei ele. Foi na revista de Educação Física da Argentina, o F-Deportes, que é uma revista que ela não é bem ranqueada no Qualiscaps, que agora virou Sucupira o nome, mas que de vez em quando a gente consegue alguns artigos legais, bem legais lá, né? Não é uma revista top de linha, mas que para começar ou para quem não consegue ler inglês é uma boa revista. Então já fica como dica, caso vocês queiram ler ali numa média de B4, se eu não me engano hoje ela é B4 no Qualiscaps. Qual foi a conclusão do Santos? Que a frequência semanal de 3 vezes por semana é suficiente para melhorar a resistência muscular, a flexibilidade e diminuir o percentual de gordura dos praticantes. E aí por que ele citou por mais que não fosse o foco dele, diminuir o percentual de gordura, o emagrecimento, por que ele citou isso? Porque ele percebeu, ele fez dobras cutâneas e ele percebeu que apesar do exercício não ter sido focado para o emagrecimento, o ganho de massa muscular e o ganho da força propiciou uma melhora no ganho de massa magra e na diminuição da massa gorda, né, ou seja, da gordura. E ele vem caracterizando isso, né, até de uma maneira talvez nem um pouco inocente, assim, mas eu acho que ele já entendia a repercussão disso e a importância disso. Hoje já se sabe que talvez ter mais força, ser hipertrofiado, fazer um exercício de força, ele vai te emagrecer muito mais do que um exercício aeróbico. Por muito tempo a gente ficou pensando que o exercício aeróbico era a melhor possibilidade para o emagrecimento. Se eu quisesse ir para qualquer modalidade de exercício e quisesse emagrecer, o meu instrutor me colocaria para fazer exercícios aeróbicos. E hoje já se sabe que, e não são poucos os artigos que falam isso, né? Poderia citar, por exemplo, Paulo Gentil. Paulo Gentil é um bom autor brasileiro e tem vários internacionais que vocês podem verificar isso. E os estudos vêm mostrando que ser hipertrofiado te emagrece tanto quanto fazer um exercício aeróbico e talvez até mais, porque só para você se manter parado, o seu metabolismo ele vai aumentar ainda mais quanto maior for o tamanho dos seus músculos, da sua massa muscular. Então, se você for hipertrofiado, parado, você já está tendo um gasto metabólico que vai te auxiliar no emagrecimento. Então, pode ser que o treino de força ele seja até mais adequado em algumas situações para o exercício aeróbico. E isso não quer dizer que o exercício aeróbico não ajuda no emagrecimento. O que os estudos vêm mostrando é que talvez, se a gente fosse isolar eles, o exercício de força te ajudaria mais no emagrecimento do que o exercício aeróbico, que não é o que a gente pensava há pouco tempo atrás, né? A gente achava que o aeróbico que emagrecia mais. Mas no final das contas, todo o livro de fisiologia do exercício, ele vai mostrar de forma bem clara para a gente que entre exercício e entre nutrição,
a balança tende muito mais na eficiência para a nutrição do que para o exercício. Então, a gente vai orientar os nossos alunos a se alimentar melhor, ter uma melhora nutricional e, junto com o exercício, a gente potencializa os resultados da alimentação, que, a meu ver, é muito mais importante do que o exercício. É claro que não vai valer a pena fazer só um ou outro, a gente precisa orientar os nossos alunos de que os dois potencializam o resultado, tanto a alimentação quanto ao exercício. Então, por isso, acredito que o Santos verificou uma melhora do quadro de gordura, do percentual de gordura nos alunos dele. Não foi por causa do exercício aeróbico em si, né, mas sim porque ele teve um ganho de massa muscular. Por que ele conseguiu resultados em 3 meses? Né? Enquanto alguns autores vão falar, poxa, mas é tão difícil conseguir resultados, em 3 meses ele conseguiu um resultado, por exemplo, de 4 centímetros de flexibilidade. Isso é bastante coisa. Talvez um nível que, se você fosse um avançado, você não conseguiria um ganho tão alto de 3 em 3 meses. Você ganharia muito menos do que isso. Isso tem a ver isso tem a ver com o nível de aptidão que o público dele tinha no momento. Eles eram sedentários e a gente sabe que os resultados acontecem muito mais rápido e com muito mais intensidade quanto mais sedentário a gente for. Então é muito mais difícil ganhar qualquer coisa quanto mais avançado você é. Então, por eles serem sedentários, os resultados vieram de uma intensidade muito alta. Então é muito bom entender isso, né? Saber mostrar para o seu aluno que não é porque ele é um iniciante que ele não vai ganhar muita coisa. Na verdade, ele vai ganhar muito mais do que um avançado, né? Ele vai ganhar em números muito mais. Ele não vai chegar no nível de aptidão de um avançado, mas em termos de ganho, comparando o antes e o depois, ele é o que tem o maior ganho. Isso pode animar o seu aluno de Pilates. E o sedentário, o iniciante, ele tem adaptações muito mais neurais e ele não é tão dependente assim de um estresse tão físico que nem o avançado é. Então, níveis de exercício com intensidade que não precisa ser tão alta, em torno de 60%, eles já são suficientes para conseguir uma adaptação muito boa. Apenas 2 a 3 vezes por semana já é o suficiente para a maioria dos iniciantes alcançar adaptações muito relevantes, como o Santos veio mostrar. Então, se na média do Pilates as pessoas acabam pagando apenas 2 vezes por semana por uma questão financeira, os estudos mostram que essa frequência semanal, enquanto ele é um iniciante, é um bom quantitativo de exercício. A gente tem um volume semanal e mensal muito interessante para um iniciante. Então, 2 vezes ele já contempla e já consegue resultados muito bons. Então, sua aluna, enquanto mulher, ela vai ganhar muito mais flexibilidade do que força, porque ela não é anabólica como o homem, e muito mais flexível do que o homem, por questões hormonais também. E ela vai perceber esse resultado, né? Então, com certeza, enquanto ela é iniciante, ela vai ter um resultado com 2 vezes na semana, com uma frequência de 2 a 3, com uma intensidade em torno de 60%, e ela vai conseguir resultados muito parecidos com o que o Santos mostrou aqui, né? Eu botei a média da flexibilidade porque no Pilates a gente trabalha muito flexibilidade, então eu apontei nesse artigo aqui a flexibilidade, mas nos outros eu já coloquei os outros resultados. O segundo estudo é do Lopes e Ribeiro, em 2010, e de novo eles vieram com exercício aeróbico de força e flexibilidade em mulheres de 20 a 30 anos, com intensidade de 60 de frequência cardíaca para o aeróbico, frequência cardíaca de reserva, e um esforço subjetivo, tanto para força quanto para força. Para flexibilidade eles usaram, aqui mais embaixo, o alongamento estático, e eles demoraram em torno ali de 15 segundos em cada nível de estresse. A duração da aula foi de 30 minutos, com 3 séries por 3 meses. Então, de novo, eles repetiram a duração do estudo, em torno de 3 meses. Quando o exercício exigia repetições, eles fizeram com 3 séries, o que não era preciso para um iniciante, mas é possível de se fazer. Com apenas uma série eu já conseguiria um resultado interessante com essas mulheres, uma vez que, quanto iniciante, a gente discutiu, né?
o iniciante ele não é tão dependente assim de um estresse alto, um estresse físico alto. Então é muito mais interessante que você dê um estresse razoável, um estresse adequado, e que você trabalhe muito mais a qualidade do movimento e a variabilidade desses movimentos para criar um aprendizado motor nele, um engrama motor mais adequado. Aí fora o risco de lesão, que é muito menor. E o Lopes e o Ribeiro veio mostrar que não precisa, que por mais que 1 hora seja interessante para você trabalhar várias vertentes do exercício, as necessidades desse paciente ou desse aluno, com apenas 30 minutos já foram suficientes, esses 30 minutos foram suficientes para ele alcançar algum resultado. Então, por mais que seja mais difícil para o instrutor elaborar uma aula de 30 minutos e conseguir todos os objetivos que o aluno ou o paciente precise, isso é possível. Tá? Quando eles fizeram o exercício de força, eles optaram em 15 a 30 repetições. Né? Por exemplo, um abdominal eles optaram por 30. E aí variaram de acordo com o tamanho do grupamento muscular. Aí eu botei aqui, 15 segundos de alongamento estático. O alongamento estático vem sendo discutido na literatura como um dos melhores na balança entre risco e resultado. Ele não é o que dá o melhor resultado, o resultado mais intenso, mais rápido, mas se eu for comparar com riscos de lesão, ele parece ser uma boa opção. Então eu uso e gosto muito do estático. E quanto ao, já botei aqui em cima, só repetindo, quanto ao exercício aeróbico, eles estavam usando uma percepção de 60% da frequência cardíaca de reserva. E qual foi a conclusão do Lopes e do Ribeiro? Que houve uma diminuição de 7 a 24% do percentual de gordura. Então, por mais de que a gente não tenha a intenção de trabalhar o emagrecimento, com o exercício e com a melhora da nutrição, esse é um resultado que vai ocorrer como consequência dessa mudança de estilo de vida. Então, a gente precisa até tomar muito cuidado, na hora que a gente fala assim, o Pilates não emagrece. Talvez as pessoas não procurem o Pilates para o emagrecimento, mas a atividade física, seja ela qual for, de qual for o tipo, não importa se é aeróbico, porque o treino de força ele vem sendo documentado como uma boa estratégia para o emagrecimento. E aí a gente tem que tomar cuidado na hora de passar isso para os nossos alunos, ou no Facebook, ou no YouTube, onde for, para a gente não cometer a gafe de falar que o Pilates não emagrece. Ele talvez não seja a melhor estratégia, ou talvez as pessoas não procurem você para o emagrecimento, mas falar que qualquer tipo de exercício não ajuda no emagrecimento ou não emagrece, me parece um grande equívoco. Acho que cada um tem a sua opinião, cada um tem os estudos que leem, mas pelos autores que eu leio, que estão lá no PubMed, vocês podem buscar esses autores também. Quem quiser, eu falo alguns dos autores para vocês. E lendo esses estudos, me parece que o treino de força é uma ótima possibilidade. Hoje, se eu quisesse emagrecer, eu iria fazer hipertrofia e não para esteira, correr numa esteira. Então a gente tem que tomar cuidado com esse tipo de fala, porque por mais que eu entenda, por mais que a maioria entenda o que os nossos amigos instrutores querem falar, talvez possa ser um equívoco. Então é só tomar um pouco de cuidado na hora do como a gente vai falar isso, que talvez os alunos não procurem a gente por emagrecimento, talvez muito mais por uma questão postural ou de flexibilidade. Então teve uma diminuição significativa, em apenas 3 meses, de 7,24% do percentual de gordura. Teve um aumento bem maior do que o do outro estudo, de 13,2% da flexibilidade e um aumento de 13,8% da resistência, além de um aumento de 9,5% no volume de oxigênio máximo, no consumo de oxigênio máximo. Então, com 30 minutos para pessoas sedentárias, jovens, de 20 a 30 anos, foi possível com 3 séries ou com exercícios em circuito, seja lá como vocês querem passar esses exercícios, com uma duração de 3 meses, é possível alcançar esses resultados. Em torno de 3 meses, esse aluno, ele já com certeza já está fazendo uma transição de iniciante para moderado, dependendo de como você rege essas aulas, e eu acredito que os resultados eles são bem significativos. Se a gente for olhar aqui
aqui a quantidade de percentual que as alunas perderam, a flexibilidade que ela ganhou, a resistência muscular que ela ganhou com o treino de força e o aumento do componente cardiorrespiratório em 9,5, a gente tem uma diferença muito importante aí, né? Mostrando que, independente de ser Pilates, né? Eu acho que essas variáveis mostram que o componente físico ele pode ser melhorado e com certeza isso vai repercutir ou numa prevenção de alguma patologia ou numa qualidade de vida melhor ou simplesmente até numa percepção de bem-estar que aquela pessoa vai ter, né? Então eu acho que com certeza o Pilates vai dar conta fazendo exercícios que não precisam ser exatamente assim, né? Mas exercícios parecidos, já que esse iniciante ele necessita da qualidade do que o Pilates pode dar para ele, dos exercícios, e ao mesmo tempo, né, que esse instrutor ele consiga fazer toda uma adaptação de todas as variáveis que sejam mais pertinentes para aquele aluno, para aquele paciente. Eu tenho certeza que os instrutores eles conseguem fazer isso e estão fazendo isso muito bem, né? Então a gente consegue dar uma melhora ali, o que o colégio americano sugeriu lá na frente, que a gente conseguiria com exercício para as mulheres, eu tenho certeza que o Pilates consegue dar conta disso. O terceiro estudo, Silvia e Aguiar, fizeram exercícios com mulheres de 18 a 46 anos, inseridas no mercado de trabalho, com uma frequência semanal de 5 dias. Então agora a gente já vamos supor que foi de segunda a sexta, então agora uma duração muito maior, com 40 minutos de exercícios aeróbicos e depois 40 minutos de exercícios de força. A intensidade do exercício aeróbico foi em torno de 90% da frequência máxima e de 75% de 1 RM para 8 e 12 repetições. Eu não concordo com o RM, de tirar esse percentual em cima de 1 RM, eu faria o teste de força RM repetições máximas ou força máxima, eu faria um teste de 8 a 12 RMs e não de 1 RM tiraria esse 75%. Então pelo percentual a gente já consegue perceber que são alunos que a gente poderia dizer que estão transitando de moderado para avançados ou no início de um padrão de alunos avançados. Então são pessoas treinadas que flutuam entre adulto muito jovem e um adulto mediano ali, já com 40 anos, 45 anos. Então a gente tem desde mulheres que começaram a fase adulta e mulheres que já estão na metade da fase adulta. E a conclusão dos resultados, eles fizeram lá a estatística pelo T, né? E fizeram com uma variante de 0,05. Então, teve um estudo estatístico aqui e os resultados foram satisfatórios, né? Eles não foram tão altos como os primeiros, mesmo elas sendo avançados, porque os resultados que são alcançados em um iniciante e um avançado, eles são bastante diferentes. Por mais que o avançado, comparado ao iniciante, ele tem mais componentes de tudo no corpo dele, o antes e o depois de intervenção, ele sempre vai ser muito menor para um avançado do que para o iniciante, porque como a gente já discutiu, o iniciante ele ganha muito mais, né, e muito mais rápido do que um avançado. E aí quanto mais componentes ele vai ganhando, quanto mais condicionamento ou melhora da patologia ele vai acontecendo com ele vai tendo cada vez mais dificuldade de aumentar esse platô do nível de evolução dele. Então cada vez vai ficando mais difícil. E esse estudo ele é importante para mostrar que é possível conseguir fazer, por exemplo, com um exercício concorrente entre aeróbico e força, é possível que a gente consiga resultados. Tem alguns autores que não acham o ideal fazer treinamento concorrente, que é usar um objetivo junto com o outro na mesma sessão de treinamento, que aqui durou 1h20 e foi metade para cada, né? 40 para 40. E alguns autores não gostam disso, né? Alguns autores vêm mostrando que fazer flexibilidade junto com força vai prejudicar a saúde, vai prejudicar o potencial de gerar força. E alguns vêm mostrando que
o aeróbico com a força vem trazendo bons resultados, só que interfere o resultado de um em relação ao outro quando você começa com o aeróbico e depois com a força, ou com a força e o aeróbico. Então, por exemplo, se eu treino, faço um agachamento no Pilates com alta intensidade, eu faço outros exercícios lá no Pilates que exercem muito de intensidade nos membros inferiores, e depois eu vou correr, isso vai trazer uma influência no meu exercício. Da mesma maneira, se eu corri antes e depois eu faço exercícios no Pilates em seguida, que é de membro inferior, eles vão me trazer um outro resultado. Então, o treinamento concorrente ele tem que ser muito bem elaborado, mas dá para se fazer. Apenas o de flexibilidade e o de força, que não vem sendo muito bem documentado, muito bem aceito pelos estudos. Inclusive, eu até falei no meu livro de Pilates no Envelhecimento um pouquinho sobre isso. Mas mesmo assim o estudo vem mostrando, né? E vem mostrando exatamente a mesma coisa que os estudos mais atuais vem falando, que mesmo fazendo aeróbico e força na mesma sessão eu consigo resultados em avançados, e isso vai acontecer ainda com mais facilidade no iniciante. Então existem diversas maneiras de a gente prescrever esse exercício. Eu fiz aqui, mostrei três exercícios bem diferentes para mostrar para vocês que é muito mais importante que no iniciante, vou passar aqui o slide, é muito mais importante que no iniciante você se preocupe com a qualidade do movimento e com o volume total do que, por exemplo, com o percentual de carga, qual a mola eu estou colocando naquele iniciante, se eu tenho que botar a mola muito pesada, se eu tenho que botar, qual o percentual de carga que eu vou usar nele. É claro que você vai precisar de um percentual adequado, não dá para botar qualquer coisa para o praticante de Pilates fazer, mas os estudos vêm mostrando que o resultado dele é muito mais neural. Então é muito mais interessante para você como instrutor, para mim como instrutor, prescrever o exercício para essas mulheres sedentárias, que no nosso caso a maioria são idosas ainda. É muito mais interessante que a gente faça um volume adequado, que a gente calcule esse volume e que a gente trabalhe muito mais com a qualidade do movimento, muito mais com o aprendizado motor do que propriamente dito com o rendimento, porque a adaptação dela, mais uma vez, não está envolvida duramente com a quantidade de estresse que você vai causar físico nela. Então é muito mais interessante que você faça uma melhora neural nela. E aí quando você vem com exercícios para mulheres mais avançadas, aí você já pode usar outras estratégias, como o treinamento concorrente, no último artigo que eu mostrei para vocês. Então, assim, acho que a gente briga muito, né, um com o outro para falar, tem que fazer assim porque o outro está errado, isso não é Pilates, ou isso é Pilates, isso é aquilo outro. Mas os estudos vêm mostrando que de formas variadas a gente consegue resultado para essas mulheres, porque o que vai ser mais importante é que a gente faça isso pautado em ciência e que a gente entenda todas aquelas repercussões que a gente veio conversando desde do vídeo 1 até o vídeo 4, né, que antecedeu esse. A gente tem diferenças fisiológicas, a gente tem diferenças biológicas, a gente tem biomecânicas, muitas diferenças entre homens e mulheres, e a gente precisa entender essas diferenças para criar uma aula cada vez melhor e mais agradável para as mulheres, né? Ou para os homens também, né? E aí eu não quis botar mais artigos para não ficar uma coisa tão grande, mas eu quis botar bem variado esses tipos de artigos para mostrar que se você está fazendo isso pautado, não importa, você não precisa isolar as variáveis, porque o corpo não sabe contar. Você que vai fazer um volume, vai calcular quais são as qualidades daqueles movimentos, o quanto o seu aluno gosta daquele movimento e o quanto ele vai se comportar bem diante da sua aula. O resultado ele vai vir e não vai ser porque você está fazendo de um jeito e o seu amigo está fazendo do outro. Você só tem que manipular essas variáveis da maneira mais correta e a favor da continuidade do exercício para o seu aluno. Não adianta você pautar tudo numa fisiologia bem rigorosa e a sua aluna sair em uma semana. Então tudo isso tem que ser pautado. E como é que eu vou falar mal de um instrutor, de um amigo, se eu não sei nem o porquê que ele está fazendo aquilo, né? Então é mais para mostrar isso para vocês, que cada instrutor ele consegue fazer uma adaptação bem específica ali para cada aluno, e eu tenho certeza que
mesmo parecendo muito variável num polo e num outro polo, né, os exercícios eles vão trazer benefícios, uns mais, outros menos, mas se você levar bem a sério ali quais são as variáveis e quais são as dificuldades de um sexo em relação ao outro, quais são as vantagens mecânicas, biológicas de um sexo em relação ao outro, eu tenho certeza que o instrutor ele vai conseguir elaborar uma aula muito boa e vai conseguir fazer super resultados ali com os alunos, né? E aí vamos às considerações para não delongar mais esse vídeo. As mulheres elas tiveram muitas dificuldades, né, para se inserir no mercado de exercício, para ser aceita a ter um corpo mais forte, mais flexível, principalmente mais forte, mais hipertrofiado, né? Existiam muitos paradigmas de que uma mulher mais forte, mais hipertrofiada, ela estaria virando homem, que o papel da sociedade em ser muito forte é do homem, não da mulher, que a mulher deveria ser frágil. A gente já discutiu isso em outros vídeos. E esses paradigmas eles estão sendo quebrados, né? Aí eu botei aqui, ó, tá aí as Olimpíadas 2016 para provar. A primeira medalha de ouro do Brasil foi de uma mulher no judô. Por mais que tenha técnica e tudo mais no judô, ela precisou de força. E sem falar dos corpos estruturais, né, bem fortes, bem musculosos da maioria das atletas que a gente viu, né? Então, se no passado, quando a gente viu uma mulher forte demais, as pessoas olhavam elas como se elas fossem homens ou de uma forma não muito positiva, hoje a gente está idolatrando as mulheres mais fortes que representam o nosso Brasil. Então olha como a mulher já conseguiu dar uma reviravolta, e mesmo se eu não for pensar só nos benefícios biológicos, olha que benefício simbólico essas mulheres mais fortes que treinam, elas conseguiram, né? E muitas delas não praticam só musculação e a modalidade delas não, né? Muitas praticam pilates também. Então olha a conquista que a gente tá conseguindo, né? Pô, eu vou pedir desculpa para vocês, eu tenho certeza que vai ficar atrapalhando, mas o vizinho aqui tá fazendo obra, tá uma barulheira danada, e morar em prédio, infelizmente, tem disso, né? E não dava, eu tinha que gravar isso, porque eu tenho muitas outras coisas para fazer mais à frente, então eu vou aproveitar esse momento das considerações para pedir desculpa para vocês quanto à qualidade do vídeo, porque, infelizmente, né, não tem jeito, né? Mas acho que não vai atrapalhar a qualidade do vídeo, eu espero que vocês gostem muito mais do conteúdo. Aí eu botei assim: por mais que nos esportes exista superioridade diferenciando cada sexo, no Pilates a gente tem que ter essa percepção de que todos podem, né? Basta trabalhar com as suas individualidades. Então, tanto mulheres quanto homens, eles podem conseguir qualidade de vida, eles podem conseguir condicionamento físico, eles podem conseguir um tratamento por meio do Pilates. Então, por mais que em algumas modalidades as mulheres vão levar vantagem, uma vantagem tão considerável que o homem não vai conseguir ficar paro a paro, e vice-versa, no Pilates não. No Pilates a gente consegue igualar muito bem até ao nível de um avançado, que aí para força, né, o homem vai ser mais anabólico e a mulher para flexibilidade vai ser mais flexível, e a gente vai ver diferenças bem significativas aí. Mas enquanto eles são iniciantes e moderados, principalmente iniciantes, todos podem. Então a gente pode botar isso na nossa cabeça, de que o exercício ele vai beneficiar o iniciante ou sedentário de uma maneira bem significativa, né? E não importa muito o sexo. E que apesar de existirem estudos sobre o tema em geral, sobre exercícios para mulheres ou diferenças adaptativas entre homens e mulheres, não existe muita coisa específica quanto ao Pilates, né? E a gente carece de novos estudos. Quando eu publiquei esse artigo, eu busquei em várias redes, inclusive no Google Acadêmico, que eu não costumo buscar artigos, e eu não tinha encontrado nenhum artigo que falasse sobre o tema específico de Pilates. E daí veio a importância de meu interesse, na verdade, de estar publicando um artigo sobre Pilates nesse tema. E aí eu convido vocês, que são pesquisadores, estudiosos,
alunos ou quem gosta de publicar ou de ler, para que vocês se juntem, se unam e publiquem novos artigos sobre o tema, né? Falem sobre as diferenças adaptativas ou do exercício para as mulheres. O que o Pilates ele pode trazer de benefício para as mulheres? A gente vê muito de idoso, a gente vê muito de coluna lombar, né, de dor crônica, mas a gente vê muito pouco de ênfase assim, mais fisiológica, né, de prescrição de exercício, a gente vê pouca coisa. Então eu convido vocês a estar se juntando para a gente conseguir mais artigos, para a gente conseguir alavancar ainda mais os conhecimentos do nosso Pilates. Aqui estão as referências, eu vou passar, é só vocês pausarem aí nas referências se vocês quiserem ver e conseguirem jogar lá no Google, vocês vão conseguir fazer isso com facilidade. E aqui estão minhas redes sociais, e para quem quiser eu vou colocar o link aqui, só clicar na imagem que vocês vão ver a parte 4, que foi do crescimento ao lazer. E aí vocês clicando lá, vocês conseguem ver a parte 4. Eu vou colocar também na descrição do vídeo o link para que vocês possam ver o vídeo 4. Quem está vendo pela primeira vez e assistiu essa parte 5, eu convido vocês a se inscrever no canal e clicarem em vídeos, que vocês vão ter acesso a todas as partes dessa sessão de exercícios para homens e mulheres. E aí seria legal que vocês fossem vendo em sequência, que vocês vissem a parte 1, depois vissem a parte 2, vissem a parte 3, vissem a parte 4 e depois repetissem esse vídeo aqui na parte 5. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu vou pedir desculpas aí por essa barulheira do toque-toque aqui do vizinho, né? Vamos torcer para ele chamar a gente para a festa de inauguração do novo apartamento dele. Eu vou chamar vocês também, vocês ficaram aí escutando esse toque-toque. E desculpa aí o cansaço, acho que já dá para ver pela minha voz. Eu tô atolado aqui com um monte de coisa, tendo que ler muita coisa. E não tô com aquele gás todo, mas mesmo assim eu fui lá e gravei esse vídeo para vocês, porque vocês merecem, principalmente quem está me acompanhando aí desde o início, né? Eu sou muito grato por vocês assistirem um pouco do meu trabalho, né? Quem está assistindo por enquanto diz que está gostando muito, né? O pessoal fala muito comigo pelo Facebook e eu fico feliz de verdade, né? De contar com vocês, com o carinho de vocês, e que vocês sugiram novos vídeos. Já tem um monte de gente sugerindo para fazer os exercícios de avaliação biomecânica dos movimentos, mas sugiram outros temas também, e aos pouquinhos eu vou elaborando e vou criando novos vídeos com novos temas para vocês. Então tá aí meu Instagram, meu Twitter, meu Facebook, o canal do YouTube e meu WhatsApp para quem quiser trocar uma ideia comigo, quem quiser bater um papo sobre ciência, sobre pesquisa, sobre publicação, sobre Pilates, o que vocês quiserem, a gente vai conversando e vai trocando ideia. Quem ainda não é assinante do canal, dá essa força, assina, curte o vídeo, que é assim que a gente vai conseguir alcançar novas pessoas. Um forte abraço, pessoal, uma ótima quarta-feira para vocês, um bom trabalho para quem está assistindo no trabalho, um bom descanso para quem está assistindo em casa, e eu espero vocês na próxima. Valeu, galera!